O frenesi por notícias sobre contratação de jogadores não é uma exclusividade aqui do Brasil. Em Portugal, por exemplo, também existem programas voltados especificamente para o assunto, na televisão, na internet, ao tempo todo, essa loucura, especialmente quando a janela de contratações está aberta. O jornal português A Bola publicou que o lateral esquerdo Jorge, revelado pelo Flamengo, que atualmente defende o Porto, estaria muito próximo de ser contratado pelo clube carioca. Alguns companheiros na imprensa, alguns colegas setoristas do Flamengo e eu também, hoje eu falei com 3 pessoas do clube, todas negaram qualquer negociação nesse sentido. Isso não significa que amanhã ou depois possa existir uma negociação e o jogador venha a ser contratado. Mas, convenhamos, né? Não é o caso no momento. Nesse momento não é o caso. De novo aquela história, né? A quem interessa esse tipo de notícia, né? Do nada, alguém lá em Portugal, talvez isso tenha surgido até aqui do Brasil, publica que o jogador está praticamente contratado, na verdade não está. Tivemos também há poucos dias a situação do Elis, até gravei um vídeo aqui para o canal, falando sobre o atleta que diziam estaria perto do Flamengo e no clube as fontes informavam que não havia qualquer negociação. Os dias se passaram, de fato o Elias não apareceu em momento algum no Flamengo. É aquela história, se lá na frente surge uma negociação, um tempo depois o cara é contratado, é um outro fato, é um outro momento, né? Mas agora, nesse momento, não havia nada, como não há esse negócio que os jornalistas portugueses do jornal A Bola publicaram. O Jorge não está chegando à Gávea. Outro jogador que apareceu no noticiário nessa quarta-feira, quinta, era um atleta que, digamos assim, desperta o interesse de quase todos os times do Brasil, da Série A, e só time grande. Júnior Urso, é um bom jogador, o Júnior Urso. Está saindo do futebol chinês, evidentemente ele precisa comunicar ao mercado que ele está na pista, né? Claro que para ele é interessante ser procurado pelos clubes mais estruturados, em condições de pagar um salário melhor e que sejam mais competitivos. E de repente surge aqui e ali. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, Inter, Palmeiras, Santos, todo mundo, Bahia, todo mundo quer contratar o Júnior Urso de repente. Que coisa impressionante, né? Por que será? Júnior Urso, bom jogador, repito, mas convenhamos, não faz sentido você imaginar que vários clubes, de repente, de uma hora para outra, querem um Júnior Urso. Muitas vezes o que ocorre é o seguinte: quando um atleta desses fica liberado, está em final de contrato, o dirigente, ou um representante, uma pessoa ligada ao clube, do próprio clube, faz uma consulta. Entra em contato com o empresário, às vezes é um familiar do jogador, o pai, alguém, e pergunta: e aí, como é que é? Tudo certo? Terminou lá o contrato, ele quer voltar para o Brasil, qual é a situação dele? Aí a pessoa vai dizer: olha, ele não quer voltar agora, quer ficar no exterior, ou quer voltar. Aí pode haver o início de conversa ou não. Isso não é uma negociação. Mal comparando, é como você passar numa loja, vê um produto, você vai lá e pergunta para o vendedor: quanto custa isso aí? Custa tanto. E como é que eu posso pagar? Você pode passar lá sem juros em 4 vezes. Não significa que você esteja comprando aquele produto. Você está avaliando se vale a pena comprar aquele produto, né? E se você pode pagar, se aquilo está dentro das suas possibilidades financeiras. E os clubes de futebol fazem sondagens. Aí isso virou monitora, a sondagem vira interesse. Às vezes não é interesse, é um flerte. Você está estudando a possibilidade. Se for um valor interessante, de repente você vai avaliar seu elenco, você pode até pensar naquele atleta. A mesma situação. Não significa que Júnior Urso não vai jogar em nenhum time aqui do país. Ele vai acabar, provavelmente, aparecendo em alguns dos elencos aqui do futebol brasileiro. Mas é incrível como rapidamente hoje um jogador que fica liberado do seu clube, instantaneamente ele aparece no noticiário como nos planos de várias equipes, né? A quem interessa isso? Ao jogador, ao staff do jogador, ao agente do jogador e a torcida. As torcidas, no caso, muitas vezes, quando é um jogador interessante, ficam iludidas com a possibilidade de contratação de alguém que, na maioria das vezes, em casos assim, sequer está negociando com o seu clube de coração. Enfim. É isso aí, gente. Valeu. Saudações.